Olá, 18 episódios. Bem-vindos ao Tenho Média para isto. A minha convidada de hoje era provavelmente a convidada mais esperada deste podcast e desenha bem que se farta. Bem-vinda, Carolina. Está a ficar fixe? O que é que tu achas? Está ótimo. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Hoje vou fazer a Joe Rogan. Ok. 3, 2, 1. Estamos no ar. Bem-vinda, Carolina. Obrigada. Deixa-me só relembrar aqui os nossos telespectadores que este é o episódio número 18 e que eu sei que eles estão a gostar muito destes episódios, por isso partilhem com outras pessoas que possam vir também a gostar, ok? É produzido pelo Centro de Explicações Online. Carolina, olha, eu normalmente converso um bocadinho antes de irmos aqui para o nosso Tobias, mas hoje eu vou já para o nosso Tobias, porque depois as perguntas que eu tenho aqui, eu sinto aqui que há uma sequência muito lógica, ok? Por isso, eu costumo pedir sempre às pessoas que façam uma festinha ao Tobias, portanto, tá? Ok, isto chama-se isto ou aquilo, esta rubrica. Preferias morrer amanhã e deixar uma peça de arte relembrada? Ok, preferias morrer amanhã e deixar uma peça de arte relembrada ou obra de arquitetura para sempre? Epá, pronto. Não dá. Estou mal. Tipo, imagina, Boa, Cruz. é mais fácil do teu lado. É assim, é aqui. Então, olá Carolina, tudo bem? Olá. Então, olha, morrer amanhã ou deixar um... Foda-se, só foi assim. Alguém consegue. Vou sentar no colo do Cruz. Ok. Morrer amanhã ou deixar uma peça de arte relembrada ou obra de arquitetura para sempre, género Mona Lisa, ou viver o resto da tua vida sem deixar nenhum legado? Esta é a questão. Só deixar uma. Sim. Ou morrer amanhã e só deixar uma e deixar uma, tipo, uma peça para a posteridade, né? Ou viver o resto da tua vida, ou seja, viver, suponho que tenhas pelo menos mais, sei lá, 70 anos, 60 anos, espero que mais, mas não deixar nada. Eu preferia morrer amanhã e deixar. É? Um legado? Aí é bem. Acho que sim. Para ser Qual lembrada é porque tinha que ser mesmo boa. Eu penso assim, qual é que é a tua visão filosófica para tu veres isso? Para tu, tipo, o que é que tu pensas? Ou seja, para ser mesmo boa, para ser lembrada, não é mais vale, ou seja, se calhar valia a pena eu morrer, mas ficava aqui uma cena que eu ia ser lembrada para o resto da vida. Sabe o que é que era então, fixe? viver muito tempo para depois não ser lembrada. Não é que ser lembrada seja um desejo meu, mas já que Sim, estamos a estou pôr na perceber, é o balança. teu trabalho, E é assim, se tu pensares, é do género, tu não morrias amanhã, tu morrias daqui a, sei lá, 10 mil anos porque deixaste uma peça Exato. que continuava Ou seja, a ser... morria fisicamente, Yeah. mas na memória das pessoas eu não morria. Bom, eu sou muito mais egoísta que tu. Escolhias a outra. Sim. Claro que é assim, eu não estou, mas um dia gostaria imenso de escrever um livro e preferia que ninguém se lembrasse dos livros e que eu vivesse o resto da vida. Porque amanhã é bué da cedo. Mas vais morrer e vais. Sim, mas é que eu amanhã tenho mesmo bué de coisas para fazer, não Não dá jeito, eu percebo. E daqui a 2 semanas ainda parece-me que também tenho. Ok, é justo. Temos duas opiniões diferentes. Ok. Acho que por acaso nós não costumamos concordar muito, eu não costumo concordar muito com os... Não sei, eu acho que costumo. Mas estou aqui a fingir, não, eu normalmente estou sempre do outro lado, mas não, completamente errado. Bom, olha, o que é preciso para ser um bom arquiteto? E a minha pergunta é preciso desenhar bem ou não? É assim, segundo a minha faculdade, o desenho ajuda muito ao pensamento arquitetónico e até chegar à obra arquitetónica. Na minha opinião, eu acho que ajuda, mas não é essencial, porque tenho amigos meus que, mesmo com as aulas de desenho, não conseguem mesmo desenhar e não é por causa disso que são maus alunos e que não conseguem fazer as coisas. Mas ou seja, não têm jeito para desenhar?
Ou seja, tenho amigos meus que vieram de ciências, que nunca tiveram desenho na vida e que sabem desenhar melhor que eu, que tive em artes e que tive um percurso com desenho. Mas não acho que seja necessariamente preciso, porque há gente mesmo que não consegue, não tem mesmo jeito, não atina com aquilo e Mas eu consegue. não tento, já. Ei, mas isso é bué... Sabes que imagina, a ideia que eu tinha é... há bué pouco desenho numa universidade de arquitetura. Eu não achava que vocês faziam muitos desenhos e a gente já fala um bocadinho disso, mas achava que tipo, havia bué pouco. No entanto, achava que toda a gente lá estava, tipo, era bué boa em desenho. É assim, desenho estás a falar de desenho tipo isto ou estás a falar de Pois. desenho técnico, é que depende, porque este tipo de desenho eu acho que ninguém consegue fazer a não ser que aprenda e seja persistente e esteja ali horas e horas a tentar até acertar certas coisas. Por isso eu acho que com tentativa e erro as pessoas conseguem, mas como é óbvio, ninguém sabe tudo e há pessoas que são um bocado más a desenho e não conseguem mesmo Mas atinar. podem se tornar uns excelentes arquitetos. Sim, eu acho que sim. Isso leva-nos à questão de a diferença entre a Universidade do Porto e de Lisboa. É assim, a nossa faculdade, como já disse, insiste mesmo no desenho e acham que para aprender, para fazer arquitetura é preciso mesmo desenhar. Não tenho muita noção disso acerca da Universidade de Lisboa, não tenho mesmo noção, mas acho que nós evidenciamos mais a técnica e o desenho do que eles. Por isso, já me perdi na tua pergunta, desculpa. Não, era mesmo isso, tipo, a diferença entre Lisboa e Porto. Eu acho que eles não ligam tanto ao desenho como nós, porque nós temos desenho 1 e desenho 2 e o desenho é mesmo uma ferramenta de trabalho, ou seja, nós usamos aquilo mesmo para pensar. Não é um desenho bonito, ok, isto é um desenho bonito, mas para trabalhar em projeto nós usamos mesmo o desenho como ferramenta de trabalho e não simplesmente uma coisa para um dia ficar guardado. Yeah. E tu vieste de artes, não é? Mas, sim, senhora. E estavas a falar que há pessoas que vêm de ciências. O que é que tu sentes que, por exemplo, quem vem de artes tem, que os de ciência podem não ter? Tu estavas a dizer um bocado que às vezes vêm de ciências e desenham melhor que os de artes, mas... não é mania, mas não é mania que eu queria dizer. Não é mania ter mania, é manias de... Sou meio maniante. Como é que eu ia dizer isto? Já tem hábitos, já tem algumas coisas... Acham que desenhar é assim, assim, assim. E quem não sabe... aprende do zero e se calhar dá um salto muito maior do que as pessoas que vêm de artes, porque já têm algumas manias a desenhar, já fazem de uma certa maneira. Mania nesse sentido de ter... Agora está-me a faltar a palavra. Mas mania nesse sentido de... Se puseres uma pessoa de artes e uma pessoa de ciências, a pessoa de ciências não sabe desenhar, vai mais facilmente se calhar ouvir o professor e aprende de raiz do que a outra pessoa que já tem já tem um background de artes, por isso já tem algumas coisas. E, por exemplo, eu estava a pensar na matemática. Tu vieste de artes, como é que foi choque, não foi? Eu tive matemática B, mas ainda não tive matemática no curso. Quer dizer, vou ter sistemas estruturais este ano, no 4º ano, que acho que tem alguma coisa a ver com estruturas e mais essas coisas. Matemática não tenho noção, mas é a única cadeira no curso que temos que liga às ciências, por isso. Mas eu achava que... Peraí, eu não sei. Um arquiteto, quando faz, por exemplo, o plano de uma casa, e eu agora tenho aqui uma coisa atrás da minha cabeça que eu tenho que vos contar isto, mas já vos conto. Um arquiteto, quando faz, por exemplo, o plano da casa, ele tem que ter a noção das medições todas, ou não? Como é que isso funciona? Tipo, tu desenhas a casa, né? Mas tu tens que meter aquilo na perspectiva... Ok, aqui isto vai ser 2 metros de altura, isto vai ser 3. E depois aquilo tem que ligar tudo bem ou não? Sim, mas isso não tem a ver com a matemática, não é? Não temos que saber... Sei. Ou seja, eu acho, na minha opinião, não é na minha opinião, é no meu entender, não temos que saber a matemática como se calhar um curso de ciências precisa para outro ramo, como nós, porque isso são medidas básicas, ou seja, vamos ter que ter um desenho, uma planta, por exemplo, com as medições, mas não é preciso ter matemática para saber medir que ali é aquilo. Mas não é bué importante... Vocês não têm que ter noção se por exemplo, se a estrutura se vai aguentar. Sim, é por causa disso que temos os sistemas estruturais. No entanto, o arquiteto faz isso, mas penso que o engenheiro civil e outros engenheiros é parte do trabalho deles a fazer isso. Transformar tipo, o desenho em... Sim, ou seja, pelo que eu percebo, ou seja, nunca exerci, não tenho 100% de certezas disso, mas nós temos, por exemplo, um projeto e depois vem o arquiteto, o engenheiro, e mete a estrutura nele. Nós também fazemos a estrutura, mas acho que o facto de nós termos sistemas estruturais e construção e assim, é para nós termos a noção
das coisas, mas não é parte do nosso trabalho a parte mais matemática de calcular as coisas, apesar de nós termos uma cadeira que nos indica e que nos ajuda a calcular essas coisas, para nós termos noção de que se calhar para vencer um vão muito grande vamos ter ali um pilar muito maior, ou para vencer um vão muito mais pequeno vamos ter ali um pilar mais esbelto. Ou seja, dão-nos estas cadeiras para termos esta consciência de que isto vai Sim, tem que ser, mas é quase às vezes um bocado tipo lógica, ou tipo, é uma Sim, cena, mas é senso comum, não é? Exato, mas é parte do trabalho do engenheiro Depois ajudar-nos. tornar isso concretizável. Sim. Ok, o que eu ia contar é, aqui na zona, não posso dizer em que cidade é que estamos, porque isto está em expansão, mas há aqui na zona um arquiteto conhecido. Conhecido, quer dizer, não é conhecido, é conhecido do pessoal daqui. E houve uma vez que eu comecei a tornar-me tipo um fanboy dele. Tipo isto, eu estava no primário, para aí terceiro ano. Porquê? Porque eu estava uma vez na escola primária e estava um colega meu a fazer um desenho bué da fixe, tipo de uns gajitos a construir uma ponte. Estás a ver? Era tipo uma ponte meio mal construída. Isto é a ideia que eu tenho. Provavelmente o desenho dele nem era nada disto, mas tipo, depois outro gajo tipo, a conduzir uma empilhadora, estás a ver? Tipo, era uma obra. E eu, isto é bué da fixe. Fui para casa e comecei a desenhar cenas dessas. A desenhar. E depois eu soube que ia estar numa festa onde este arquiteto estava e estava tipo bem entusiasmado para tipo lhe mostrar os desenhos. Que era, tipo, eu sou arquiteto, que eu estou a desenhar os gajos a construir a ponte, estás a ver? Pronto. Fast forward, eu não lhe mostrei os desenhos, mas eu fiquei bem impressionado com ele porque achava que isso era arquitetura. Pronto. E outra cena foi, comecei a pedir legos à minha mãe porque eu sabia que esse arquiteto fazia tipo casitas de legos. Ele gostava mesmo de fazer tipo com legos, cenas difíceis. E eu pedi legos à minha mãe e nunca construí nada de jeito e pronto. Era um sonho pequenino, sim, então. Isto para dizer que eu já fui em tempos um arquiteto. Desculpa interromper, mas era o Filipe. Era exatamente. Pronto. Sabes que, imagina, isto é bem engraçado porque quando nós fizemos o episódio de Engenharia Biológica, eu falei da minha carreira de modelo. Sim. Mas isto são cenas que eu não planei, tipo, eu não me estou a lembrar disto quando estou a preparar a entrevista e depois tipo, estou aqui a conversar e lembro-me destas cenas e eu digo, e então eu ando a escavar a minha infância aqui. Mas pronto, posto isto, e sendo que eu sou muito criativo, qual é que tu sentes que é o papel da criatividade no curso? Vai um bocado de encontro também à ideia de se desenhas bem ou não, mas eu acho que a criatividade vai mais além disso, não é? Ou seja, claro que nós precisamos da criatividade para fazer um projeto de arquitetura, no sentido de existe um plano, ou seja, alguém chega ao pé de ti, mais em contexto de faculdade, que é mais fácil e é onde eu me consigo situar. Nós temos a cadeira de projeto e existe um programa que temos de, ao longo do ano, desenvolver um projeto sobre aquele programa. Por exemplo, este ano tivemos que fazer uma habitação plurifamiliar, que é um prédio de habitação com apartamentos. Okay. E disseram, tem que haver XT1, XT2, pronto, estás a perceber? Ou seja, existe certas coisas que temos de cumprir e de fazer. Agora, entra na parte do arquiteto a criatividade de como entender aquilo que temos que fazer naquele terreno e desenvolver uma proposta, porque nós somos mais de 100 alunos no curso, por exemplo, no ano, e existem 100 propostas diferentes, ou seja, cada um tem a sua criatividade e tendo em conta aquilo que é igual para todos, que é o programa e aquilo que temos que cumprir, qualquer pessoa desenvolve um projeto diferente consoante aquilo. Por isso, eu acho que sim, a criatividade é muito importante, mas não tens de ser uma pessoa criativa, ou seja, as ideias surgem do lugar, surgem do ambiente, do contexto, das coisas. Mas vocês quando desenham, ok, ele diz para vocês fazerem um plurifamiliar? Um prédio. Um prédio. Eu quero usar termos. Mas vocês têm que fazer o quê? A planta? Ou têm que fazer tipo, um desenho tipo aquilo? Tu ali fizeste... Ou seja, aquilo é uma cadeira que é desenho e aprendemos a desenhar assim porque eles acreditam que o desenho é uma técnica, é um instrumento de trabalho para desenvolver projeto, que é outra cadeira. Okay. Ou seja, nós aprendemos a desenhar assim para ter as noções básicas de desenho. Mas quando estamos a fazer projeto, eu não vou desenhar isto, porque não me vai ajudar em nada a pensar o meu projeto em si. Agora, eu uso o meu desenho para pensar mesmo, ou seja,
desenhar a tal planta, desenhar perspectivas de, ok, eu quero um edifício com 8 andares. Desenho no papel, desenho a perspectiva, não sei o quê. Ou seja, quando dizes a perspectiva é uma cena deste Não, género. é um rabisco. É como aqueles que eu mostrei, Ok. aqueles na papel vegetal. Mas desenho rapidamente para ter noção o que é que aquele edifício vai ter, qual impacto vai ter ali naquele lugar. Não é um desenho para ficar bonito, é um desenho de pensamento. Ou seja, se calhar ali, em vez de ter 8, se calhar mais vale ter 6 ou ter 5, porque vai ficar mal. Ou seja, usamos mesmo como trabalho de investigação. É um desenho de investigação, não é um desenho para ficar bonito e pronto, e, Ok. e Mas o pegar que eu estou a nele e pensar arrumar. é, tu desenhas a fachada. Estás a Sim, perceber onde é sim. que... Ok, Ou seja, tu desenhamos desenhas a tudo. fachada. Para ser mais concreto, nós temos uma folha em branco Ah, e temos que desenhar tudo. Não há nada que desenhe por ti. Ou seja, temos que desenhar as plantas, os cortes. Não sei se sabes o que é um corte. não faço ideia. Imagina, se isto for a torre do edifício, o corte é uma coisa que passa aqui no meio ok. e mostra tudo o que está para lá. E já fazes mobilado o edifício ou não? Mais ou Fica- menos. Podemos pensar onde fica a mobília, mas Ah, eu faço. ok. Ou seja, convém pensar os espaços com o que é que, com a mobília que o espaço vai ter. Mas também não podemos estar a tirar lugar, se calhar, a outros cursos que fazem isso por Sim, nós. claro. Então eu estou a pensar, por exemplo, a planta deve ser, tipo, a planta não, a folha é que é um, A0, A1. não sei, A1. é gigante, é Sim, isso? É muito A1, grande. A1, sim. Ok. E depois vocês fazem em várias partes do papel várias coisas. Por exemplo, Sim. aqui está a planta, aqui está a fachada, aqui está o corte. Sim. E podes pôr, por exemplo, do geral para o particular, começar com a planta da cidade, onde o teu edifício vai ser inserido, mostrar o contexto envolvente da cidade, Ah. se é uma zona da cidade onde tem muita habitação ou se é uma zona da cidade onde tem muito casario, que é as casas baixas, ou se é completamente um terreno afastado de tudo e de repente vais lá pôr uma torre ou se vais lá pôr um edifício mais baixo. Ou seja, é do geral para o particular, mostramos tudo, desde a planta 1000, que é a cidade, até o edifício, até à fachada, até ao corte construtivo, até ao pormenor de como é que se passa da varanda para o interior da casa e o corte passa varanda, por exemplo, pelo deck, corta o caixilho e vai para o assoalho, e essa transição toda nós desenhamos, mesmo a nível construtivo, ou seja, temos de desenhar as camadinhas todas que faz parte do edifício. E isso, pois, porque vocês têm sempre que ter muita noção de se o edifício que tu queres desenhar ali se enquadra na Exato. paisagem, né? Sim. E é desse projetar, ou desse projeto, que surge depois a maquete, é isso? Ou seja, tu Exatamente. apresentas isto e a seguir fazes a maquete. Não. Ah. Ou seja, depende. Para mim, não. Eu vou... Quer dizer, já é QB. Ou seja, eu uso também a maquete como um instrumento de trabalho. Ou seja, se eu precisar de ver as coisas que o desenho não me está a conseguir responder, eu pego um bocado de esferovite e cartão e faço uma maquete assim meio... Yeah, Mas assim, e como é que vocês fazem? É tipo, cortam? sim, com x-ato. Com uma régua e um x-ato e corto. Não, imagina, não faço ideia. Não, nós podemos usar esferovite e podemos usar cartão. É pena não ter trazido mesmo as maquetes, mas posso deixar fotografias e se quiserem pôr. Podemos pôr um story. A ver as yeah. fotos. Temos a maquete e pode ser maquetes de trabalho e depois posso mostrar também as maquetes finais, que é quando o projeto está mesmo finalizado e está aqui para se ver como ficou. Mas a maquete é quase um instrumento de trabalho como o desenho. Ou seja, às vezes é preciso ver em maquete como é que vai ficar uma certa coisa que no desenho está mesmo bonito e em planta, corte e alçado está bonito. Vamos a fazer na maquete e o que é aquilo? É horrível. Então, a maquete ajuda a perceber isso. É isso, então o problema aí é tipo, a maquete só vai mostrar o que está errado no desenho, é isso? Sim, às vezes sim. Ou seja, é um complemento ao pensamento que nós estamos a ter. Mas vocês não são avaliados na maquete, são avaliados? Sim, somos avaliados em tudo. ok. Desenho, maquete. Por exemplo, eu este ano tive que entregar as maquetes todas que fui fazendo. Tinha a maquete 1000, 500, 200... Não, 500, 100 isso é a escala, e 50, sim. Ou seja, as várias partes do meu projeto, até ao módulozinho que é o apartamento. E aquilo foi um complemento de avaliação como o desenho que pus na parede para ser avaliado. Ou seja, uma coisa é componente da outra. Nunca é só uma... Nunca vou ser avaliada só de uma coisa ou só da outra. Porque no fundo lá está, um arquiteto tem que ter a noção dessas coisas todas. Exato. E eu aqui, então, já te expliquei um bocadinho como é que começou o meu sonho de ser arquiteto. De onde é que surge o teu? Para ser sincera, eu jogava muito Sims.
Muito, muito, Meu muito Deus. simples. Meu Deus, onde é que Mas nós acho estamos toda- a entrar? Mas acho que toda a gente que joga Sims tem o sonho de ser arquiteto. Acho eu. Mas depois desisti um bocadinho da ideia, porque achei que depois comecei a ver os cursos. Entrei logo no técnico, vi matemática, física e fiquei... isto se calhar não é para mim. Desisti mesmo da ideia, mas depois voltei. Vi que tinha média para isto. Boa, aí, ó, bem jogado. Muito bem jogado. Merece. Obrigada. Muito bem jogado. Não, vi que tinha média para a Faculdade de Arquitetura e então inscrevi-me, entrei e fiquei. Eu E também andava muito no Sims. É muito fixe. Imagina, andava, quer dizer, lá está, eu fazia uma casa e a seguir matava as pessoas ou então parava de jogar. Também fazias não, isto? eu fazia a cidade toda. Fazia uma casa, depois parava de jogar aquilo e ia para outra família fazer a casa deles. Exatamente, porque só querias fazer a casa no Yeah. fundo. Exato, somos dois. É isto, há aqui qualquer coisa que nos une em termos arquitetónicos. Mas, por exemplo, eu estava-te a perguntar se o papel da criatividade era muito importante porque nós tínhamos uma fonte de informação que nos disse que para ser arquiteto eles aconselham, eu suponho que sejam os professores, a ter muita vida, a experienciar sim. muitas coisas para, sei lá, ter perspectivas. Sim, isso é verdade. Ou seja, não podemos estar só... Mas eu acho que é mais no sentido de não podemos estar só a olhar para ali, para aquele sítio, para o nosso papel e desenvolver arquitetura. Temos que saber música, não é saber música, mas temos que saber ver outras coisas, ir a museus, sei lá, ir ouvir música, ouvir outras coisas, porque tudo isso, pensando que não, indiretamente pode envolver arquitetura. Por exemplo, a música tem ritmos, a arquitetura também tem ritmos. O que é que são os ritmos da arquitetura? Por exemplo, estou-te a dar o projeto 1 de primeiro ano, que é a questão de os ritmos e os cheios e os vazios. Olhar para uma coisa e, por exemplo, ver que entre estes dois livros existe ali um vazio e ter noção que o vazio também faz parte dos livros. Ou seja, quando desenhamos... Tal como o vazio faz parte das notas, o silêncio faz parte das Exato, ou notas. seja, quando alguém faz um barulho muito rápido e para, ou seja, isso é importante para a música e faz parte da música. Na arquitetura também, ou seja, é importante fazer e ter noção que aquele vazio que estamos a criar no espaço ou na envolvente ou onde seja, faz parte da arquitetura, não é só o construído que é a arquitetura, o resto à volta também. Isso é bem interessante. Isso Foi uma coisa que... mesmo arte. No início eu fiquei assim, no primeiro ano pensei, estão a gozar comigo, só pode, tipo, e puseram-nos a fazer isto com cubinhos de esferovite. Agora fazem uma composição de cheios vazios com os cubinhos. E eu tipo, estão a gozar comigo, só pode, eu vim para aqui para a arquitetura e estão a brincar com os cubos. Mas depois é verdade, ou seja, aquele primeiro ano é mesmo preciso para termos noção disso e para, daqui para a frente já estar na nossa memória, quando estivermos a projetar, que o vazio também faz parte e o resto envolvente também faz parte. Uma cena fixe. Isso é muito engraçado mesmo. E arquitetura... Como é que eu hei de perguntar isto sem parecer muito, sei lá, péssimo, mas eu acho que eu vou tentar desenvolver a questão Sim. enquanto eu vou fazendo. Tipo, se só desenha casas e construções e monumentos ou se tem outras áreas de aplicação, estás a perceber? Arquitetura, por exemplo, dá para ir para cinema, que é uma coisa que as pessoas ficam tipo, cinema? Por exemplo, agora só me estou a lembrar de cinema, mas não é só fazer arquitetura, não é só fazer casas e edifícios. Dá, por exemplo, estou-me a lembrar de cinema porque acho que é uma coisa que no início eu também fiquei um bocado... Cinema. Deixa-me tentar pensar. É os fundos? Sim, por exemplo, pensar nisso e as gravações das coisas, se a câmara está estática e a cidade está estática e se é a pessoa que está a andar, por exemplo, esse tipo de coisas que nós podemos pensar, qualquer pessoa pode pensar, mas a arquitetura pode entrar nisso, fazer vídeos. Ok. Então quando, por exemplo, há um green screen num Sim. filme, aquilo depois por trás, se for algo que tivesse que ser desenhado... Eu não consigo entrar muito por aí porque não tenho bases para falar disso, mas penso que sim, ou seja, eu este ano escolhi uma cadeira que é Arquitetura e Cinema, vou ver o que é, mas tenho expectativas que pode ser fixe e é uma área que não é muito falada e que pode mesmo ser desenvolvida por arquitetos mesmo. Ok, então nós daqui a um bocadinho já abordamos mais as saídas profissionais, mas diz-me quais é que são as etapas até te tornares arquiteto? Tipo, quantos anos? O que é necessário? São 5 anos, porque tem mestrado integrado e depois temos que... Acho que podemos exercer, ou seja, a partir do momento em que entregamos a tese e defendemos a tese, somos mestres em arquitetura, somos arquitetos. Depois temos que ir para a ordem
penso tem uma eu. ordem, ok. Temos uma ordem de arquitetos. A minha questão é, ou seja, eu acho que podemos exercer, mas acho que não podemos assinar o projeto. Não tenho 100% de certeza disto. Com o mestrado? Sim, mas eu não tenho a certeza. Ou seja, posso estar a falar posso estar a dizer coisas erradas. Sei que para ir para a ordem dos arquitetos temos que fazer um estágio e depois temos que fazer algumas formaçõezinhas e depois é que ficamos integrados na ordem dos arquitetos. E aí já assinam? Depois da sim, ordem? penso Ok, que sim. quando estiverem na sim, ordem isso já tenho, assinam? tenho 100% a certeza. Ok. Agora, desde a questão em que saímos da faculdade como arquitetos até aquele impassezinho entre arquitetos e ordem, não tenho a certeza se assinamos. Ok. Ou se podemos estar simplesmente a trabalhar num escritório como colaborador de alguém que assina, mas eu não tenho mesmo a certeza disto, por isso. Ok, não, mas Não se era um fia. bocado o mais importante para mim perceber era quantos anos é que eram e no fundo se tinhas que entrar para a ordem ou não e quer assinos ou não, sem estar na ordem, o objetivo em princípio de alguém que vai tirar o curso é depois acabar por entrar na ordem. Depois suponho. e fazer e ter as por isso coisas. já- Exato. Vamos a isto ou aquilo não, este já foi. Vamos ao quiz. Ok. E vou-te dizer uma coisa sobre este quiz. O Cruz diz que este quiz é muito básico. Ok? Ok. Portanto, Não consegui ajudar. vamos ver. Vamos ver o que é que este menino. Não sei, tu sabias todos? Não sei. Dois, mas não é. É fraca potência. Vamos ver. Ok. Ok, então. Quem foi o primeiro Pritzker português? E atenção, eu aprendi o que é Pritzker ontem. O que é que Portanto, é o prémio, suponho que é mundial, é tipo uma espécie de prémio Nobel, mas da arquitetura. Exatamente. Então, quem é que foi o primeiro português a Foi o ganhar isto? Cisa. Álvaro Ai, Cisa estás- Vieira. estás mesmo a par. Esta é Ok. muito É muito básica, fácil, é sim. muito fácil. E o segundo Imagina, foi nunca Souto ouvi- Moura. Fica já aí. Foram os Ai, únicos eu- dois que tiveram. Não, mas isto é muito, muito básico. Não, esta é básica. Mas, imagina, eu suponho que seja muito básico, mas ao mesmo tempo eu nunca ouvi falar Pois, para destes quem não nomes sabe- e nunca ouvi falar deste prémio, portanto, Uhum. estás a ver? Então, esta não está aqui, mas quem é o melhor arquiteto do mundo? Se bem que isso é um bocado subjetivo, suponho, não? Sim, é Mas- completamente. Esse prémio, pronto, ajuda a ter. Pois, neste ano foi o Álvaro, Sim, não é? penso que foi, não sei o ano, 1900 e qualquer Por coisa. acaso não. Confesso que 1900 e não apontei. qualquer coisa, mas sim. Eu não consigo dizer uma pessoa, porque para ti pode ser uma arquitetura excelente, para mim pode não ser. Ou seja, também, Pois, mas também isso também é um varia bocado dos com gostos. tudo, não é? Que Sim. os prémios Nobel depende. Os da ciência se calhar é mais objetivo, mas Pois, por é exemplo, isso. sei lá, a literatura, estou a pensar. Exato, pode haver uma. Ele pode ter sido e ninguém gostar, e pode haver pessoas que gostem de outro. Isso é um bocado relativo. Mas eles ganham isto por exemplo, ele fez um prédio belíssimo. Como é que isto? Tem obras boas e é reconhecido por causa disso. Ok, muito bem, acertaste esta. Qual é que é o edifício mais alto do mundo? Ui, não faço ideia. É fácil, não é? É fácil. Edifício habitável, já agora, se não estou a erro. Olha, não sei. É no Dubai. Ok. É no Dubai, é no Ok, Dubai. ok. Faz sentido. Mas acabou de ser. Não, acabou de ser posto tipo. Foi há pouco tempo que se tornou. Começou em 2008, começou. Acho que não conheço já. Não sei, mas tinha lá a lista no Google, portanto, apareceu-me isto. E eu vou tornar esta pergunta noutra pergunta, que é, o edifício chama-se Burj Khalifa, Ok. e a altura dele é 726, 828, 912. Vou para o intermédio, 800 e qualquer coisa. Pá, isto foi um erro meu, porque não... Imagina. Não é nenhum deles. Não, é esse. Ok. Isto é um erro meu porquê? Porque eu não tenho aqui as opções. Ou seja, só estava aqui a altura, estás a ver? E inventaste os E eu, outros? sim, inventei Ok. e foi um erro tremendo pôr este no meio, não foi? Yeah. Mas está certo. O edifício Boa. mais alto do mundo, provavelmente habitado. É 828 e é o Burj Khalifa do Dubai. Isto é aquele hotel? Ou não? O que é o. Sim, é aquele hotel. É aquele hotel de 7 estrelas? Com aquele formato. Em parte desse Assim. hotel. Sabes porque é que tem esse formato? Porquê? Para combater os ventos do deserto. Ui. Sabe mais que eu? Ele. Mas tu consegues explicar isto? Ou não? Não? Assim, claro que o Yeah. Pois, cara, é disso. Mas sei que o edifício nós podemos pensar o edifício tendo em conta a luz, se é norte, se é sul e essas coisas. Agora, essa questão dos ventos não tinha. Mas... Tão alto. Pois, que tem que se controlar de Pois, alguma no fundo, maneira. vai exato. um bocado ao encontro daquilo que nós estávamos a dizer de
o arquiteto pode não fazer as medições ao máximo, né? Sim. Mas tem que ter a noção destas coisas. Sim. Tens de ver se a estrutura se vai aguentar Exato, ou não. de todas as condicionantes da sítio. Por Ok. acaso aquele é porque o edifício é demasiado alto, existem as tais as areias, as tempestades de areia, pronto. Isto tem que ser tudo pensado, com a Ok. ajuda de engenheiros. Vamos ao terceiro e último, a última pergunta deste quiz. Onde se situa, e quando pergunto onde é país, o edifício Grande Lisboa Hotel? Grande Lisboa. Tchan, 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 tchan. Não. Não, isso é... Era demasiado Pois. fácil. Olha, não é? faço ideia. Pois. Posso dizer o que é? Podes dizer, É um casino, né? É um quê? É um hotel, casino. não sei se é casino. Aí a minha cultura já está na... Não sei se Está é muito casino. má, está muito má, malta. Isto é sobre edifícios, eu suponho que tu saibas Olha, tudo. não sei, não faço ideia. Não, então vamos fazer assim. Ei! Vamos fazer assim, já foi uma colónia portuguesa. Fala-se português lá, aliás. Brasil, não? Não. Então, Angola, Moçambique... Não, podes continuar. não Por sei. exemplo, então. é na Ásia. Fala-se português lá. Por exemplo, é ali mesmo. Ih, meu Deus, está-me a dar uma branca, não acredito. Fala-se português lá, se calhar. Fala. Não posso porquê? Acho Então eu estava a pensar que é outro país. Então, quer dizer. Eu não sei o que é que tu estás a pensar, mas aquilo Vai, fala. então, Quer dizer, acho que não se Macau. fala só Mas é a português. língua oficial. Macau. Macau. Ok. Pois, Macau, a língua Não, epá, está bem, eu não estava a Pois. dizer a língua oficial, é tipo. Ah, falas ok. português. Há muita Eu gente- pensei em Macau, mas disseste isso da língua Não, oficial não, e eu fiquei, então mas- não é. não, mas Então vou espera estar calada, é que já disse muitas as Espera neiras. aí, posso. Oh, António, se isto for abusado, tu corta-me isto. Mas. Aquilo não é a língua oficial, mas quase todos falam, não? Não. Quase ninguém. Acho que é. Basicamente. Não sei, mas eu vou considerar correta. Vou considerar correta. a Foi para aí a resposta. terceira tentativa, A mas... terceira que é? Quarta, A terceira- quinta, estou a ser minha amiga. Simões e eu também. Exato. Sim. Também são aquelas perguntas que... São muito fáceis, É, são muito fáceis. isto era muito básico, não era Cruz. Nem tu acertaste, mas pronto, ok. Aliás, o Cruz já tinha visto e não sabia a resposta, mas pronto. Vamos regressar ao curso. E como nós ainda não explorámos, já falámos de algumas coisas, mas ainda não explorámos bem as cadeiras. Uhum. A minha sugestão é, vamos começar por, primeiro, segundo, terceiro ano, estás a dizer, vamos andando, vais contando um bocadinho do percurso e partilhando um bocadinho o que é que tu tiveste que fazer em várias cadeiras, Ok. nas que forem mais Importantes, interessantes. Já. Sim. Acho que o que eu posso começar a dizer, que também me fiquei um bocado surpreendida quando vi, é as nossas cadeiras são anuais, ou seja, nós não temos semestres. Nós não chegamos a janeiro e fazemos os testes, exames, férias e depois outra vez outro semestre. Ok. Nós começamos em setembro, temos, penso, 2 semanas de férias no Natal. É como quase o ensino secundário. Temos 2 semanas de férias no Natal, depois temos uma semana na Páscoa e entregamos as coisas antes do dia de São João, que é no final de junho. Então, espera aí, antes de continuares, quantas cadeiras é que vocês têm por ano? 5, 6 cadeiras. Ok, 5, 6, mas são sempre só essas. Sim, e elas transformam-se em teóricas e práticas. Ou seja, contam quase como 12. Ok. Porque temos que fazer uma coisa na teórica e temos que fazer... Ou seja, não é em todas. Por exemplo, não temos projeto teórico. Temos uma aulazita, mas as aulas são mais práticas. É como desenho. Por exemplo, a questão de história é história, teoria e urbanística, por exemplo. São 3 coisas diferentes. Na relação de história temos a parte teórica e a parte prática. A teórica tem um teste, tem 2 testes, um em janeiro e outro em maio. Vão tendo vão sim. sendo avaliados ao longo do ano, apesar Mas, de tudo. ou seja, na nível teórica. E depois na prática temos durante um ano um trabalho de grupo que é a investigação de um edifício num certo país e temos que desenvolver quase como uma tese. Ou seja, temos as nossas ideias sobre aquele edifício, vamos tentar procurar sobre e no final do ano entregamos um trabalho de grupo todos juntos e a avaliação é feita pelos testes mais aquela componente prática e isso faz a nota da cadeira, mas o trabalho desenvolvido das duas é quase como fossem 2 coisas diferentes, por isso a carga horária é quase como fossem 2 cadeiras diferentes, apesar de pertencerem a uma, por exemplo. E o que é que, por exemplo, vocês têm que analisar no edifício? Porque eu estou a supor que são bué coisas, que é um ano, não é? Sim, porque imagina, trabalhar naquilo. no primeiro e segundo ano eu fiz 2 edifícios em Itália, pronto, tendo em conta teses, livros, andei a ler sobre certas coisas e... Mas são edifícios conhecidos ou não? Não, por exemplo, o primeiro ano era um batistério em Parma, uma cidade que é Parma, não fazia ideia que aquilo existia e tive sobre
tive a fazer investigação sobre sobre o batistério. No segundo ano tive sobre a Basílica de Vicença. E depois estivemos a desenvolver aquilo. Essa já era conhecida na cadeira, porque estávamos a dar na aula teórica também, já tínhamos dado. E depois, por exemplo, no terceiro ano, foi um edifício de Sotomora, no Porto, e estivemos a investigá-lo, por exemplo, as referências dele, de que modo é que, por exemplo, o Mies, que é um arquiteto de referência para o Sotomora, teve impacto naquela obra, ou o Cisa teve impacto naquela obra, e depois vamos lendo certas coisas e vamos fazendo as nossas... E tenho que, por exemplo, dizer o estilo arquitetónico. por exemplo, Só conheço dois, que é o Barroco e o Rococó. Pronto. Estou bem? Sim. Né? Manuelino. O Manuelino. Pronto. Se calhar conheço mais. Diz mais um ou dois. Sei lá, o antigo, o clássico, o moderno. Isso para mim já é... Tipo, isso era tão simples que Que para mim foste logo não fazia para bem os- sentido. Já. Sim, mas temos esse desenvolvimento da história que dá para as duas coisas. Vou-me perguntar, em que estilo é que estamos atualmente? Isso é curioso. É uma junção de vários, não é? Sim, mas Qual é que é o mais predominante? Deixa-me, só que às vezes não se ouve o cruz. Então, que estilo é que nós estamos atualmente? Não, é verdade. Às vezes não se Sim. percebe bem. Em que estilo é que opa, estamos... não é um estilo, ou seja, estamos no contemporâneo, como é óbvio, Sim. no moderno contemporâneo. Aqui o moderno para mim pode ser uma coisa, para ti pode ser outra, por isso vou dizer contemporâneo. E pronto, dá para perceber através daquilo que está... Vem dos anos 40, 50, não é? Sim, e até diria mais antigo, mas isso é uma história mais complicada. Mas sim, ou seja, existe o movimento moderno, que foi no início dos anos, pronto, da Primeira Guerra e assim. Depois existe o pós-moderno, que foi, pronto, vocês devem conhecer, o estádio. Estão a entender a vibe. Mas o que é que tu achas que tornou ou que influenciou agora no fundo as casas serem todas tipo meio retangulares e sem telhado? Sim, eu estou a perceber, ou seja, não influenciou, é a questão de, se calhar a ideia do menos é mais, ou seja, mais abstrato, mais Simplista, simplificado, yeah. sim. Se calhar é muito mais, a ideia que se calhar o belo está nas coisas simples e por isso... Ok. Com isto, perdi-me onde é que nós estávamos mesmo? não faço ideia. Tu tens... Estava a dizer que- dar o exemplo das cadeiras, sim. Sim. Pronto, temos história assim e temos, pronto, história é assim, mas temos, por exemplo, teoria, em que temos as aulas teóricas e depois temos uma componente prática que é fazer alguns trabalhos ao longo do ano e somos avaliados com os trabalhos. Depois temos urbanística, que é só teste. Por exemplo, este ano foi só fazer o teste. Em que é que consiste a urbanística? Urbanística das cidades, por exemplo, este ano foi a primeira vez que estivemos a aprender sobre a cidade de Paris, a cidade de Barcelona, os planos, ou seja, como é que são traçadas as linhas e como é que, por exemplo, não sei se tu conheces Barcelona. Não. Tens... É bastante organizado. Exato, por exemplo, esse tipo Como de o coisas. traçado ortogonal? Só Exato, conheces? exato, ou seja, estas coisas são pensadas urbanisticamente e que impacto é que vai ter, ou se temos uma cidade medieval onde as ruas são todas estranhas, Sim. como é que vamos fazer a expansão dessa cidade e de que forma e para onde e como. Ou seja, é aí que entra a urbanística. Que fatores é que tem que se ter em conta? Parece que estou aqui a fazer um teste, mas, Yeah. mas que fatores é que se tem em conta quando vais tipo, organizar uma cidade? Ui, sei lá, nunca... Se calhar isto também é uma pergunta bué da vaga, mas eu estou Sim. a pensar no traçado ortogonal, por exemplo. Tipo, aquilo agora, quando o Marquês fez aquilo, foi meio para tipo prevenir possíveis... Se voltasse a acontecer um terremoto, aquilo estava um bocado mais preparado, não só a nível de construção, mas também a nível de organização dos edifícios, suponho eu. Sim, e a base é sempre essa, é estar mais organizado e é muito, como é Pois óbvio, é é isto. sempre muito melhor andar Pois, é isso, exato. um bocado sim, lógico. sim, Mas é a é questão, só uma questão não é a questão logística, tão quase. desenho, mas eu penso mais que é toda a política que vem por trás na questão de facilidades de transportes, esse tipo de coisas, têm que sim. ser pensadas mesmo pelo arquiteto e assim, onde é que vai estar a zona verde da cidade, onde é que vai estar a zona comercial ou a zona mais forte, as zonas de indústria, onde é que vai estar, esse tipo de coisas têm que ser pensadas na cidade toda. Ok. Então, mais disciplinas. E uma coisa que é bem curioso das vossas disciplinas é que aquilo diz tudo e não diz nada. É tipo, desenho. Ok? Pois, é só desenho. podemos Só ir diz aí. desenho. Pois, projeto. Ok. É projeto. Ok, então, desenho, por exemplo, temos aqui um desenho de primeiro ano, é uma cadeira muito forte, apesar de não ser o cadeirão, é uma cadeira muito forte no primeiro ano, tira-nos muito tempo.
São 4 horas, assim, são 4 horas de cada vez, 2 vezes, acho eu. Ai, seguidinho. Sim, e vamos para a rua, sentamos-nos naqueles banquinhos e estamos ali a desenhar rapidamente e passa a outra e outra e outra. E assim. Aproveita para dizer que, aliás, podes trazer. Está muito difícil, já, se calhar está difícil, mas pronto, ok. Tu tens ali desenhinhos pequeninos, mas se calhar traz. Ou seja, vocês têm exercícios em que vão para a rua e tipo, têm 20 minutos. 20 não, está ali de 5, não é? Sim, ou seja, temos vários. Ok, queres que eu abra? É isso, sim, sim. Fazemos aqui um unboxing. Para os pinguins verem. Então. Está aqui o primeiro projeto. Olha, podemos mostrar estes mais pequeninos. Ok, é isso. Vamos por partes. Tu consegues ver bem aí, não? Desculpa, já estou a meter os dedos aqui. Não vou estar aqui. Não há stress, não há stress. Se calhar estes 3 bastam. Chega, não é? É, acho que Ok, já dá bom. para... Tens um de 20 minutos ou não? Aquele é de 20 minutos. Não, aquele é mais, é 40 para aí. Ok. É mais, malta, aquele é aquilo mais. foi feito em 40 minutos, portanto, uma Aquilo é loucura, muito não é? mais. Podes aproximar, Cruz, Sim, se mas ou quiseres. seja, no início eu achava que nunca ia conseguir fazer nada disto, mas as pessoas aprendem, nós aprendemos a fazer isto. E também com 4 horas seguidas. Tu viste alguma pessoa que chegasse lá e tipo, não desenhasse quase nada de jeito e ia sair de lá? Sim, sim. Mas não saber desenhar mesmo. Eu ficar tipo, coitado. Ui, este já está perdido. E agora desenha mesmo Ai, bem. Isso mesmo dá incrível. muita esperança, porque É mesmo- eu acho que gostava de desenhar bem. Mas não tenho a dedicação. Mesmo amigas minhas de ciências, a certo ponto, eu tinha as tais manias de desenhar, ou seja, achava que desenhar era assim, elas não tinham, e deram um salto muito maior. Por exemplo, eu até novembro estava na minha, e elas até novembro a bater, sem conseguir desenvolver nada, e de repente deram um salto, até março estavam ali a bombar e eu ali empancada, porque... Já Exato, tinhas a eu ideia acho que já sabias, é aprendizagem, é tentativa e erro. Há muitos desenhos antes destes que saíram mesmo mal Pois, eu suponho que sim. e aulas mesmo terríveis. Ok, então, este foi feito em No 5 Palácio, não, foi mais, foi um bocadinho mais. Foi para aí 10, Ok. era desenhos rápidos, 5, 10 minutos, no Palácio de Cristal. Este aqui também foi no Palácio de Cristal, a cor. Ok, Este então aqui- vocês vão lá para fora com o setor e dizem... 4 horas e o professor diz o que é suposto fazer na aula, tem X desenhos para fazer. Este é o tempo que... fazem, por exemplo, tipo 10 desenhos. Sim, tipo, há uma aula que é só esquiços. Tem estes esquiços, é desenhos muito, muito rápidos, é tipo 1 minuto. E eles dizem, olha, Ai. começam aqui, começam na cordoaria, não sei se vocês conhecem o Porto. Pronto, começam Não. nos Clérigos, por exemplo, Uhum. e têm que chegar à zona do rio Alfândega. Ok. E têm que percorrer a fazer esquiços. Têm que Ah, fazer o fazer- caminho todo de esquiços. Ou seja, não paras. O caminho praticamente todo. Sim, eu tenho sequências de desenhos da cidade do Porto que era esquiços rápidos. Isso é o Isso último muito exercício fixe. do primeiro Isso é ano. muito fixe. O que é que tu gostas mais de desenhar? É esquiços, eu não gosto muito disto. É? Sim. Ok. Que é mais rápido, não dá para errar. Não és tão julgada. Que eu Este também não aqui tive dá bem para tempo. julgar. Tipo, o professor podia chegar e dizer esta perspectiva está mal. O esquiço é mais rápido, é mais difuso. Ok. Ele já não pode reclamar tanto. Ok. Este foi em quanto tempo? Olha, não me recordo, mas... Mais ou menos? Pode estar aqui escrito. Não, 1 de 6, por isso, olha, nesta aula tínhamos de fazer 6. Por isso não faço ideia. Deve ser menos de 1 hora, porque é menos de 6 desenhos. Ok, malta. Portanto, menos de 1 hora. Este, 10 minutos, mais ou menos. Capaz, este aqui não faço mesmo ideia. Isto era desenho à vista na sala de aula. Não sei se está aqui. Ok. Olha, isto foi em este janeiro. Está incrível. Foi em Este está janeiro. incrível. Não acham? Então, e por exemplo, neste, tu estavas ali a dizer que não pudeste usar... como é que é? Não pudeste usar régua nem... Não se pode usar nada disso, sim. É desenho à vista, é o lápis na mão e vai. aquilo está ali e temos que desenhar, sim. Ok. É tipo desenho de Belas Artes, o desenho 1 é muito ligado a Belas Artes. Belas Artes é o quê? Esclarece-me. É a Faculdade de Belas Artes, é onde inclui tudo o resto. Ok. As coisas que eu aprendo. Não, mas temos desenho 1, que é isso, e inclui também figura humana, figura nu, caixas, frutas, pronto, de tudo um bocado, que é mesmo aprender a desenhar. E depois temos projeto, que é um bocado vago no primeiro ano, no início, que é aquela tal história dos cubos. Depois desenvolvemos uma cafetaria, que é um mini projetozinho de 3 meses, que é desenhar uma cafetaria num terreno. E é os conceitos básicos, ou seja, pensar o cheio e o vazio nessa altura. Ok. E depois no final do ano temos que fazer uma casa para 3 estudantes de Erasmus, por exemplo. Dão-nos um terreno também, vamos ao terreno,
desenhamos o terreno e depois desenvolvemos o projeto. Vocês, desculpa Diz. interromper, mas vocês têm que saber dos orçamentos, do tipo, Não. quando... Isso é uma à coisa que vontade. eu acho isso que nos faz falta. Ter, por exemplo, mesmo que seja uma cadeira de noções básicas de, sei lá, de preços, ou ter noção que fazer aquilo vai sair muito mais caro que fazer aquilo, e se calhar para ti era igual fazer as duas coisas, mas a nível de orçamento é muito mais barato fazer uma coisa Pois, eu que estava a outra. pensar, os estudantes de Erasmus, em princípio não há de ser um T3 completamente Sim, luxuoso, mas estás a isso, ver? ou seja, aquilo de ser três estudantes de Erasmus era completamente random. Era só tipo, olha, tens de fazer um T3. Um T3 não, uma casa com 3 quartos. Ok. E pronto, o primeiro ano é muito assim, depois temos teoria geral da organização de espaço, que é aprendemos um bocadinho de coisinhas. Pronto, é tipo coisas básicas que nós não fazemos ideia, o que é uma parede, o que é uma viga, o que é uma pérgola, o que é um cachorro, por exemplo, esse tipo de coisas. Ok. E depois, não sei se estou-me a esquecer alguma cadeira, já disse História, TGOE, Projeto de Desenho, está-me a faltar uma, Geometria, que é uma cadeira assim que não tem nada a ver com a geometria do secundário, mas é uma cadeira interessante. Que as pessoas têm algumas dificuldades. Geometria, mas. Tipo, só Sim. desenhar. Opa, é muito parecido com geometria do secundário, mas não tem nada a ver. Aquilo eu acho um bocado difícil. Eu tive alguma dificuldade, tendo em conta que fui boa aluna no secundário. Tive um bocado de dificuldade, mas pronto, fecho a cadeira e. Mas vocês, por exemplo, desenham prédios geométricos? Estás a ser o que eu estou a tentar perguntar? É tipo, eu estou a imaginar que na geometria se faz a arquitetura de hoje em dia. Não. Ok, nada disso. Ou seja, a geometria, ou seja, temos a cadeira de geometria para ter noções básicas, mas quando estamos em projeto, é suposto as cadeiras interligarem e em projeto fazer tudo, fusão das coisas. Mas não andamos, claro que no final andamos sempre com o desenho rigoroso. O desenho rigoroso é uma componente, ou seja, fazemos desenhos rápidos, fazemos as maquetes e fazemos os desenhos rigorosos. Como é óbvio, temos de ter rigor naquilo que estamos a fazer e de vez em quando, sempre que mudamos alguma coisa, convém fazer uma planta nova, rigorosa, e ver onde estão os erros, essas coisas. Outra coisa que ainda não disse, acho que é importante, nós no primeiro e segundo ano trabalhamos sempre à mão. Não há computador. Sim, é importante. Não há computador, ou seja, trabalhamos mesmo antigamente, assim, uma régua de 1,20 m, um esquadrão daqueles que eu trouxe, e fazemos tudo ali. E se alguma coisa corre mal naquele desenho, tira a folha, folha por cima, começa de novo outra vez. Ok. Sempre assim, primeiro e segundo ano é tudo à mão. Por isso é que é tão puxado, eu acho que são... Então, e depois saltam para o terceiro ano e já é num computador. Exato, terceiro ano. É um programa? Começamos com o computador, AutoCAD ou Archicad, Revit, são os programas assim de software. E aquilo que fazíamos à mão, basicamente fazemos no computador. Como é óbvio, é muito mais fácil, porque se uma coisa está mal, Ctrl Z, não é? Sim, ali era pôr uma folha por cima. Eu acho que essa é a grande diferença e é um grande salto do segundo para o terceiro ano, tendo em conta que ficamos licenciados ao fim, ou seja, ficamos com estudos de arquitetura, não é? Ao fim do terceiro, não é? Do terceiro, e só no terceiro ano é que temos computador. Acho que é uma coisa um bocado... Nos dias de hoje já não se... Ou seja, se ainda nos escritórios usássemos, fizéssemos aqueles desenhos que fazemos no primeiro e segundo ano, eu compreendia. Mas acho que tendo em conta que agora ninguém trabalha à mão, naquele sentido, trabalha tudo a computador, acho que esse processo de introduzir o computador podia ser mais... Qual é que tu pensas ser, ou sabes qual é que é a perspectiva deles nesse sentido? Ou seja, porque é que eles promovem tanto o desenho à mão durante 2 anos? Porque é saber como é que se fazia antigamente e como é que se faz agora. E se alguém sabe fazer à mão, se tu sabes desenhar à mão, sabes desenhar a computador. Desenhar a computador, exatamente. É como se tu sabes escrever à mão, vais saber escrever. Ou seja, tu estás a favor disso, mas se calhar não tanto tempo. Exato, não é? ou seja, primeiro ano compreendo completamente, ou seja, estar um bocado mesmo vago, saber as coisas, desenhar à mão. Segundo ano, se calhar já podia ser introduzido, tendo em conta que o segundo ano é uma coisa mesmo exaustiva, a nível de cadeiras e tudo, acho que podia ser acrescentado esse... Ok. Ainda por cima eu fiz a entrega de segundo ano em Covid, foi o caos total, tipo, não havia folhas, não havia materiais, eu estava aqui em Leiria e estava tipo... Onde é que posso ir arranjar as coisas? Foi uma transição mesmo chata. Segundo ano depois era o quê? Tinhas que mandar foto do desenho? Aulas era tipo, professor, fiz isto, Aí, pôr no computador, partilhar ecrã, olha, está aqui, está aqui. Então, e para desenhar coisas deste género era tipo as vossas casas, não é? Ou seja, o segundo ano, desenho 2, tu que já foste ao Insta ver, é aquele, é o início, ou seja, era desenhar o nosso projeto. Desenho 1 é muito o que está
que é fora da faculdade, desenho 2 já é utilizar a sabedoria de desenho 1 e introduzir no teu projeto. Ou seja, Ok. desenhar o teu projeto, a cor, desenhar o teu projeto e na cidade, desenhar estes pormenores, esse tipo de coisas. Uhum. E a arquitetura sustentável, vocês falam disso ou não? Sim. Foi um conceito que enquanto eu estava a pesquisar, por acaso nunca Viste. tinha pensado nisto, mas quando estava a pesquisar vi. Não, falamos disso, ou seja, claro que quando eu estou a trabalhar, a minha professora, por exemplo, diz, olha Carolina, se calhar esse material não é muito amigo do ambiente, o que estás a pôr aí não se justifica tendo em conta a quantidade de coisas que vais ter que aqui se envolve, estás a perceber? Então isto vocês decidem um material que vai... De tudo, ou seja, nós temos, literalmente, nós temos uma folha em branco, os professores dão um programa e nós, tendo em conta o terreno, desenvolvemos a nossa projeto. Então mas o material como é que tu dizes? É escreves aqui no cantinho? Não, ou seja, se eu escolher fazer, por exemplo, o meu projeto este ano tinha estrutura metálica e betão e pronto, e ETICS, que é uma coisa, é o parede branca. Ok. E eu tive que fazer os cortes construtivos, tive que fazer a construção do edifício e isso está tudo lá marcado, ou seja, quando eu faço um corte no edifício, está lá tudo As camadas todas. Exato, está lá tudo, se é betão, se é ETICS, se aqui passa uma estrutura metálica, se não passa, ou se eu uso tijolo, a forma de fazer uma parede de tijolo, a tijolo à vista, não tijolo alvenaria, é diferente, ou seja, está lá tudo discriminado. Ai, não E nós escolhemos isso tudo, somos Ok. nós que decidimos a questão do projeto. Então, e estavas a dizer que a tua professora às vezes dizia esse Sim, material... por exemplo, eu estava a ser, se calhar eu escolhi uma coisa e não fazia muito sentido essa questão, mas claro, não é um assunto, não vou dizer que é um assunto muito falado, porque não é uma questão ainda que está ali. Uhum. Mas acho que há cadeiras opcionais que podemos escolher, não tenho a certeza, existe? mas podemos, mas não tenho bem a certeza. Mas acho que está, ou seja, está a ser introduzido, acredito que está a ser introduzido. Aos poucos começa-se a ganhar um bocado Acho de... que é bom porque temos de ter essa noção, porque Sim. a indústria civil é uma coisa que polui imenso, a nível de tudo o que vem por trás. Não é só aparecer a casa feita, é tudo o Sim, que envolve claro, fazer a casa. Claro que sim. E já falámos um bocadinho das saídas profissionais, mas vamos então, agora é o momento de as aprofundar. Ok. Tu estavas a falar, por exemplo, do cinema, não sei se já tinhas concluído se há mais coisas sobre Pois o cinema ou se... É isso do cinema, mas dá para, por exemplo, fotografia de arquitetura, saber... Existe, por exemplo, Fernando Guerra, que é um fotógrafo muito conhecido, que o emprego dele é mesmo tirar fotos de arquitetura e um arquiteto pode seguir aquilo e tem noção... E nós temos cadeiras de fotografia também para ter essas vocês bases. aprendem a tirar fotografia? Se tu escolheres essa cadeira, tens algo sobre isso. Ou seja, não é uma coisa que seja obrigatória. Nós temos as cadeiras obrigatórias, que é projeto, desenho, construção, teoria e não sei o quê. E depois temos as opcionais no segundo e terceiro ano, que é um complemento. Por exemplo, no segundo ano tive paisagismo e grandes projetos urbanos. Neste ano era para escolher fotografia, mas não consegui entrar. Entrei noutra. Mas este ano, por exemplo, no terceiro ano, se eu quisesse fotografia, havia fotografia para eu me inscrever e ir aprender mais sobre aquilo. E então esse fotógrafo era um arquiteto? É um arquiteto? Eu acho que não. Acho que ok. não. Mas dá Mas pode dá ser. para fazer, exatamente. Dá para tirar fotografia, cinema, dá para trabalhar no escritório, como é óbvio. Sim. Dá para ir para a câmara, né? Sim. Pronto. E não estou-me a lembrar de nada. para Assim ser. nada de... Mas é o mais lógico, é ir para um escritório ou para um ateliê e desenvolver depois... Claro que depois o escritório pode desenvolver edifícios públicos, ser um escritório que goste mais de entrar em concursos públicos ou um escritório que se dedique mais às coisas... Tu chegares lá e dizer, olha, quero uma casa, quero uma coisa E eles mais... fazerem essa Yeah. parte. Boa. Dicas para quem está ali daquele lado a pensar assim, olha, Ok. Carolina, eu já vou entrar no curso, já me inscrevi, já entrei. Que dicas é que tens para essas pessoas? Temos que ser amigos, temos que ser amigos de todos, ou seja, se eu estiver na aula ou se eu estiver a trabalhar, pois eu não disse isto, posso falar que é Força. a questão de não dá para fazer nada no tempo de aula, nós temos que passar horas e horas fora, a faculdade está aberta 24 horas para trabalhar. Antes do Covid era um ambiente de turma excelente porque nós temos turmas, em cada cadeira temos uma turma diferente, conhecemos-nos todos. E às vezes nós estamos ali a trabalhar às 2 da manhã e se virmos alguém que está pior que nós, ou mesmo que nós estejamos pior, mas ele está a passar mal com o projeto, tipo, saber e ter consciência de parar o nosso para ir ajudar o outro, para desenvolver e andar, porque às vezes podemos empancar
numa coisa que estou ali há um mês a tentar resolver e tu chegas e olha, porque é que não viras isto ao Sim, contrário? dá outra perspectiva. E às vezes é preciso. O trabalho do arquiteto nunca se faz individualmente. Nós na vida profissional vamos trabalhar com paisagistas, com engenheiros, com o empreiteiro, com o trolha, vamos trabalhar com toda a gente. Então é melhor começar já na faculdade a ajudar os outros e a saber ouvir o outro lado e ajudar sempre. Acho que essa é a maior coisa que posso dizer. Uma pergunta que tu tocaste aí. Um arquiteto paisagista é um jardineiro? Ou não? Não, calma, eu vou-te explicar. Eu vou-te explicar porquê. Eu tenho um amigo que chama-se João Marcelino, que ele, quando nós andávamos juntos na secundária não, no nono ano, tipo, ele dizia, não, meu pai não é jardineiro, é arquiteto paisagista. Sim. Mas o pai dele é jardineiro, estás a perceber? Portanto, aquilo é a mesma coisa ou não? Ou seja, Quando tu eles dizes que estudam, vocês trabalham com paisagistas... para terem noção, eu só sei na faculdade, na Universidade do Porto, quem estuda arquitetura paisagista tem desenho 1, tem que ir desenhar isto. O pai dele não é arquiteto Pronto. paisagista. Eles têm não aulas... desvalorizando, atenção, Não, mas não é? eles têm aulas connosco de desenho 1 e também sofrem ali para saber desenhar e há muitos deles que desenham mesmo muito bem depois. Eles aprendem pronto, a parte mais da biologia e as plantas e assim, e acho que pode ser um emprego desvalorizado, na minha opinião acho que não, porque nós temos um edifício bonito, mas se eu não sei a vegetação que mete à volta, posso tornar horrível, e o paisagista tem a função de ajudar a impulsar o projeto. Sim. E eles são tão importantes como outra coisa. Ok. Mas acho que assim, mas tiveram a encontrar um problema. Isso atraía muitos mosquitos. Então, estes prédios tornaram-se inabitáveis. Tipo, acho que também... Sabe bem. Acho que isso é importante saber lidar. Tipo, as plantas, como elas se calhar aprendem a lidar com os materiais. Exato. Deixa saber lidar com a planta. Que planta é que metes? Há certas plantas. E saber, por exemplo, se eu digo, olha... Aprendem a lidar com os materiais. Exato. Ou seja, deixa saber lidar com a planta. Que planta é que metes? Há certas plantas. E saber, por exemplo, se eu digo, olha, quero que uma árvore que dure esta estação do ano ou que faça aqui cor nesta altura do ano, mas que nesta já não, e eles agem sobre o projeto. E são uma contribuição para o projeto e são importantes, assim como qualquer outro emprego. Mas pronto, isto era esclarecer uma questão pessoal que eu disse nono, mas não, isto era desde o quinto ano que estava aqui bom, o que é que eu tenho mais? Quero perguntar-te se tens projetos pessoais para partilhar. Tens de certeza pelo menos um Instagram incrível. Que eu não sei o arroba de cor. Que não sabes o arroba, mas nós deixamos na descrição. Ok, boa. E... que mais? O que é que gostavas de partilhar com os nossos fãs? Podem ver qualquer coisa da AFAUP. Eu, apesar deste ano não pertencer, acho que a AE desenvolve projetos muito fixes. Eu este ano estive num, que é o Ateliê On, que era mostrar ateliês, ou seja, o que é que os ateliês desenvolviam nos seus escritórios e mostrar aos alunos isso, e eles mostravam as obras que tinham. Está no YouTube também, foi gravado pelo Zoom, por causa das condições pandémicas. E mesmo o Insta tem muita coisa que pode ser interessante. Fixe. E tem os churrascos, as festas. Interessante, também. Por isso. E pronto, é só? Sim. Para terminar, queria-te fazer uma pergunta, que é a última pergunta que eu te vou fazer. Que é, qual é que é o teu lápis preferido? O lápis de carvão preferido? A cor. A cor? Sim, a cor porque imagina, há lápis... estás a ver? O número do lápis. Eu já não uso desse, já não fazia ideia. Já não usam? É aqueles azuis de... É o azul que vocês usam mais? Não, calma. É o vermelho, para ti é o vermelho. Sim. Que é o básico, não é? É o 2. Mas para o pessoal de arte, eles sabem aqueles azuis... Todo azul? Yeah. Assim um B. Isso é número quê? É um B. É um B. B2B. É mais soft ou mais rígido? Não, é mais soft. Okay. Mais macio. O meu preferido é o vermelho. Pois, é o básico. A cor é o azul, mas o vermelho é um lápis mais bacana. Pronto. Olha, vamos dar um mais 5 por cima do macaco sem tocar. Ok? É só assim. Tá? Boa. Vou-te agradecer da entrevista. Ok. Porque foi espetacular. Por acaso foi muito fixe. Foi mais... Ou seja, eu sabia muito menos disto do que aquilo que eu julgava. Okay. Estás a ver? Pronto. Se eu pudesse
agora voltar atrás, tinha posto aí o Cruz, porque claramente ele sabe muito deste curso. Não tinha vindo ele, olha, se eu mas mesmo, tivesse aprendi feito. muito e foi fixe. E acho que as pessoas também ficaram esclarecidas lá em casa, parece-me. E vou-te dar uma última curiosidade interessante. A Torre Eiffel, claro que tinha que ser sobre um edifício, e claro que tinha que ser sobre este, né? Porque é o único edifício que eu conheço. A Torre Eiffel cresce no verão e diminui no inverno de cerca de 15 cm. Isso eu sabia. Sabias? Sim. E porquê é que é? O Cruz não sabia isto. Não mas sabias? Não, mas é pelas vibras. Sabes explicar? Pois. Nunca pensa em Yeah. material de espanto. Exato. É isso. Por causa do calor, o material dilata.